bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, inspirado no romance de Aloysio Azevedo Cortiço, o musical Bertoleza, da voz das mulheres negras, e estreia no Sesc Belenzinho, agora em fevereiro. E o nosso convidado hoje aqui na Rádio Baruch FM é o diretor, o Anderson Claudir. Tudo bom, Anderson? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado, Afrânio, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho com você. O prazer é nosso. Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro da companhia. Você faz parte da companhia ou foi convidado para dirigir esse espetáculo? Eu fundei a companhia em 2014. A Gargarejo ela surgiu em Campinas, que é a cidade de onde eu sou. E em 2014 a gente acabou fundando a Gargarejo, a gente estava trabalhando junto, fazendo várias coisas. A Gargarejo surgiu para trabalhar com teatro-escola. Era a intenção da Gargarejo quando ela surgiu. A gente foi contratado pela Unicamp para fazer um trabalho onde a gente adaptava obras que caíam no vestibular para alunos do ensino público de Campinas, do ensino médio. Então, algumas obras que caíam no vestibular a gente adaptou, como A Cartomante, do Machado de Assis, Vidas Secas, e algumas outras obras. E quando o Cortiço caiu na lista do vestibular, a gente entrou nessa missão também de adaptar o Cortiço. Foi daí que surgiu a Bertoleza. Ah, legal. Então, a companhia sempre teve esse lado de trazer a literatura brasileira e trabalhar com a literatura brasileira. Exato. Para a gente era muito importante a questão do acesso, né? Como que a gente assimila obras clássicas da nossa literatura e que elas conversem com jovens e adolescentes e consigam criar um paralelo, né? E consiga tornar isso mais acessível, né? Porque muitos desses adolescentes nunca tiveram oportunidade de ler essas obras por várias questões da educação que a gente sabe como é, né? Então, como que a gente pega uma obra tão conhecida e que é importante para eles, que cai no vestibular e torna acessível no palco, né? Isso é legal, porque às vezes a gente também tem um problema que a gente não gosta de ler, né? Que a garotada ela não gosta muito da leitura. E quando ela tem a oportunidade de ter essas obras literárias, autores brasileiros, né, mais próximo de si, com uma outra linguagem mais elaborada no sentido de que desperte mais a atenção, ele também, isso daí facilita porque ele vai buscar a obra depois, né? Eu acho que desperta para desperta um interesse, assim, né? Porque, tipo, os jovens não gostam de ler. Eu acho que a gente não aprende a gostar de ler, né? Acho que o gosto é construído, né? Então, acho que o jovem no Brasil ele não tem o hábito da leitura, porque isso não é incentivado para ele. Eu li muito cedo, mesmo vindo da periferia, tendo crescido na periferia, porque desde cedo minha mãe lia muito. E ela lia livros e aí eu ficava do lado dela, pedia para ela ler também e tudo mais. Então eu cresci numa casa que tinha uma diferença muito grande das outras casas ali perto, porque minha mãe tinha esse hábito. Então aí acabei construindo esse hábito também, mas muitos jovens eles não conseguem, porque é uma questão de hábito mesmo, né? Exatamente. O Anderson, e falando da peça, né, Bertoleza, conta pra gente como é que surgiu então essa dramaturgia, a montagem. Então, Bertoleza, o Cortiço ele entrou na lista dos vestibulares em 2015. E aí a gente falou, vamos adaptar o Cortiço, né? E aí quando eu me deparei com um livro, né, eu fiquei, meu Deus, como que a gente adapta isso pro teatro, né? Porque tem o tempo é um grande tempo que passa, né, no livro, assim, né, do começo ao fim, além da quantidade de personagens e de acontecimentos, né? A gente tem incêndio, tem 2 incêndios dentro do livro, que o Cortiço é reconstruído e tudo mais. Aí a gente falou, sempre quando eu vou adaptar algo, eu penso no micro, né? O que dentro de tudo isso tem algo que me desperta um interesse. E aí foi aí que a gente começou a pensar nas mulheres, porque são mulheres muito fortes. E pensando num livro de 1890, onde a gente tem uma das primeiras relações homossexuais, por exemplo, entre mulheres sendo retratada num livro, que é o caso da Pombinha, as mulheres me chamaram muito a atenção. E aí eu falei, eu quero contar essa história a partir da ótica dessas mulheres, eu quero colocar elas como protagonistas. É aí que surge o projeto Cortiço por Elas, onde a gente tem a ideia de adaptar o Cortiço através de 5 olhares femininos dentro da história. A primeira seria a Bertoleza, porque pra gente, quando a gente começou a adaptar, eu falo que a Bertoleza começou a cantar primeiro, né? A primeira vez que eu li o livro, eu terminei de ler o livro no ônibus, né? Aquela correria, tava no ônibus e faz um monte de coisa, e me veio uma música inteira na cabeça,
que é a música tema da peça que chama Iá Bertoleza, a música. E essa música ela veio inteira pra mim, assim, e aí eu falei, acho que é isso, acho que eu tenho que falar da Bertoleza primeiro, assim, essa mulher é mais importante. Até por questões que mexem muito com as minhas questões de ancestralidade mesmo, né, e de se reconhecer negro num país tão miscigenado, e de dar importância para essa mulher, né, porque quando a gente começou a pesquisar, a gente viu muito material falando das outras mulheres, principalmente da Rita Baiana, né, que é a figura que representa a mulher brasileira e a sensualidade, né, e fala-se de Pombinha também, tem vários estudos, exatamente até pela questão da homossexualidade que a personagem traz pro livro e para a época, né? Que era um tabu muito grande, mas pouco material se tem sobre Bertoleza. E aí a gente começou a questionar por quê. Porque pra gente ela é tão importante quanto o João Romão ali, para dentro da história e para a construção desse cortiço, desse lugar. Né? Então a gente falou, vamos falar de Bertoleza. E aí faz 4 anos que eu estou escrevendo esse texto. Escreve, reescreve, pensa de novo, escreve música, tira música, coloca música de novo. Vai ser musical, não vai ser musical? O que a gente está fazendo? Então foi uma descoberta muito grande, assim. Foi um processo muito gostoso, assim, de descoberta. Legal. E é um processo coletivo também, suponho, né? Sim. De toda a companhia, né? E esse trabalho de pesquisa que você realizou nesses 4 anos, o que mais te chamou a atenção? Assim, o que você possa falar aqui para o nosso ouvinte da Baruch, que olha, eu descobri coisas que nem você falou, pouco conhecidas, mas... Sim, eu acho que no começo quando a gente começou a fazer Bertoleza, a gente falava de Bertoleza somente. E aí chegou um momento que, conforme mais a gente foi se aprofundando na questão do feminismo negro, a gente começou a pesquisar as mulheres negras do nosso país também. E a quantidade de mulheres negras com histórias incríveis que a gente tem é absurda, assim, é absurdo. E acho que foi isso que mais me chamou a atenção, assim, sabe? De quantas mulheres negras a gente tem esquecidas dentro da nossa história, que foram apagadas até hoje. A Maria Firmina dos Reis acho que dos principais desse caso. Ela é a primeira mulher a ser publicada na América Latina. E uma mulher negra, nordestina, e que não se fala. Eu, antes de tudo isso, eu tinha lido já Úrsula, alguns pedaços, mas eu não tinha entendido a importância da Maria Firmina dos Reis dentro da nossa cultura literária, dentro da nossa história como identidade mesmo, né? Um país onde tem a sua primeira romancista sendo uma mulher negra, nordestina, e que não se é falado, tem que tomar uma atenção especial para isso, eu acho, e não deixar essas histórias serem apagadas. E então a peça acaba dando voz a essas mulheres, né? Isso que é muito, muito interessante, muito bacana, né? Sim, a gente queria falar de muitas mulheres, como eu disse, a nossa pesquisa, sim, revelou mulheres como Lélia Gonzalez, Luciana Lealdina, Antonieta de Barros, tantas mulheres que foram muito importantes, assim. E aí pra gente era importante a gente poder falar dessas mulheres, né? Foi como se Bertoleza estivesse trazendo, falando assim, não sou só eu. Existem outras mulheres que são apagadas. Existem outras mulheres que foram lhe roubados o protagonismo. Roubaram o protagonismo de várias mulheres dentro da nossa sociedade. E eu quero falar junto com essas mulheres. E aí a gente abre espaço na peça para falar um pouco dessas mulheres, assim. Claro que é bem pouco mesmo, né? Porque se for para falar da vida dessas mulheres, a Carolina de Jesus, eu acho que ela dá uma série da Netflix aí de umas 5 temporadas. Uma mulher que veio a pé de Minas Gerais para São Paulo, que foi catadora de papel e que fez tudo o que ela fez. É difícil a gente tentar resumir a vida delas, exatamente, né? Mas a gente fala delas sim, tem que falar. E uma coisa que me chama a atenção e desperta também é essa questão, quando você faz essa adaptação, até você comentou, é um desafio, né, Anderson? Porque é uma outra linguagem, o livro ele é muito mais descritivo, ele tem muito detalhe, né? E trazer tudo isso para o teatro né? É difícil. Eu acho assim, que você como fazendo essa adaptação, quais são os cuidados que você teve, assim, ou que você tem que ter? Eu acho que a narrativa, como você disse, é um livro muito descritivo e a peça tem uma pegada narrativa muito forte. E aí sempre quando me perguntam dos cuidados que se tem que ter com uma adaptação, eu falo sobre a questão de você respeitar o cerne da obra. Eu jamais mudaria o final de Bertoleza, por exemplo. Mas eu posso ressignificar esse final. Acho que é essa a questão.
É entender o que tem ali da história, o que foi escrito e o que eu quero dizer com isso. Porque a partir do momento que eu pego isso para adaptar, não é só mais do Aloysio, eu tenho a minha visão ali. Porque senão não pegaria para adaptar, né? Sim, Com todo respeito, lógico, igual eu falei, eu não mudaria o final. Não mudaria o final. Mas como eu pego esse final que o Aloysio escreveu e eu ressignifico. E eu faço essa história que foi escrita em 1890 conversar com a sociedade atual. Porque também não adianta eu pegar um clássico da literatura e deixar ele lá em 1890 e fazer com que ele não converse com as pessoas de hoje. E não problematize a nossa sociedade de alguma maneira. Eu acho que o teatro está aí para isso, né? Para fazer a gente pensar um pouco. E acaba conversando, né? O interessante é isso, uma obra 1890, hoje você assiste a peça e você vai ver que tem muitas nuances, muita coisa que acaba conversando, e acho que isso que é a força do teatro, né? Essa questão, o teatro reflexivo. Sim. As pessoas poderem ir lá assistir uma peça e, de certo modo, elas refletirem sobre o momento atual, e ela como ser humano também, né? Eu acho que para mim é importante que as pessoas não saiam vazias, né? Eu já fui assistir muita coisa que eu acabava saindo vazio, sabe? Quando você não carrega nada para você... Aquilo não dialoga com você, não dialoga com a sua vida, não dialoga com a sociedade. Então, acho que para mim é isso, é as pessoas poderem ir lá e terem uma sementinha sendo plantadas ali, para as pessoas começarem a pensar um pouco mais na nossa sociedade, quem são os heróis dessa sociedade, quem faz esses heróis, quem constrói essas estátuas, né? Eu acho que isso é muito importante. Bacana. Anderson, vamos falar um pouquinho da equipe, né? Vamos. Que é uma equipe que produz o Bertoleza. Queria que você falasse do elenco, né? E mais também da questão do figurino, cenografia, trilha sonora. Ai, tem tanta coisa. Primeiro que Bertoleza, nesse processo, ela não começou como um musical, né? E eu componho as músicas, né? E comecei a compor dentro do processo de adaptação para trabalhar em sala de ensaio, né? Para trabalhar com os atores e tudo mais. E aí, quando a gente foi indo para apresentar, para fazer as mostras, que a gente participou de mostras, participou de debates, rodas abertas, antes de chegar à peça que a gente tem hoje, né? Ao produto final, vamos dizer assim. E aí, quando começou com... Os atores falaram, não, tem que ter as músicas, vamos colocar as músicas, então vamos colocar. E aí foi feita uma pesquisa dos ritmos que surgiam no século XIX, começo do século XX no Brasil, para que essas músicas fossem construídas e que elas não estivessem ali só narrativamente, mas que elas pudessem contar um pouquinho da história do Brasil também musical, assim. E aí, para trabalhar com isso, a gente chamou o Eric Jorge, que é um músico incrível, que já participou do Filafro, que é a orquestra afro aqui de São Paulo, tem alguns trabalhos muito legais, e aí ele vem para trazer essa musicalidade, né? E era muito importante para a gente que não existisse os grandes musicais, a maioria deles, existe sempre uma banda, né? No fosso ou atrás, tocando e tudo mais. A gente achava muito importante que esse som viesse dos atores, né? Então tem todo um processo de treinamento e de preparação para que os atores toquem todos os instrumentos. Então eles tocam, cantam e dançam. E para fazer isso tem que ser um elenco que dê conta, porque é difícil, não é fácil. E aí eu tô com um elenco lindo, onde eu tenho pessoas como o Eduardo Silva, que é premiadíssimo, que agrega muito ao trabalho, que é um ator muito inteligente cenicamente. Eu tenho a Luana Campos, que faz a Bertoleza desde que a gente começou a pesquisar a Bertoleza lá em 2015, ela vem trabalhando isso, e o processo de evolução dela também é incrível, uma atriz de Campinas, que é a primeira vez que ela vai vir para fazer uma temporada em São Paulo, a primeira musical profissional que ela faz. Aí tem Palomares, que é do Black Breast, do Grupo Legítima Defesa, que tem feito trabalhos incríveis em São Paulo também, acerca de um dos coletivos negros hoje mais importantes que a gente tem aqui. Então a gente tem um elenco muito potente, muito forte, mulheres muito fortes. Na cenografia também, a maioria dos postos de liderança a gente tem mulheres, né? As nossas iluminadoras são mulheres, a Andressa Pacheco, a Estela Pollitt, a
As nossas projeções são feitas pela Aline, o nosso cenário e o nosso figurino é feito pela Daniela, junto com a Gabi, que é assistente dela, e tem a Maria Clara, que é nossa assistente de palco. Então, pra gente era muito importante que a gente tivesse bastante mulheres envolvidas nesse processo. Aí tem na produção, a gente tem 3 mulheres também, que é a Andréia, a Cláudia e a Marininha. Então, é um processo onde as mulheres têm muita força, assim, é um grupo bem galgado nisso, assim. Legal. Anderson, e uma coisa que eu gosto sempre de abrir espaço e perguntar, porque com toda essa equipe, né, e a produção teatral, ela precisa de um apoio cultural, ou de patrocínio. Para essa temporada, como é que está essa questão? Quer dizer, tem o apoio do SESC, né? Sim. Como é mas só o SESC ou vocês conseguem ter outros apoiadores? Só o SESC, a gente é um grupo completamente independente. Tanto que quando a gente chegou, como eu falei, a gente começou a estudar muito feminismo negro. O grupo é um grupo, a Gargarejo já existe há algum tempo, é um grupo diversificado, onde a gente tem pessoas de vários tipos, várias idades. E aí chegou num momento da peça onde a gente precisava de atores negros para contar essa história. E aí a gente resolveu abrir uma seleção. A produção falou, não, vamos fazer. E eu falei, gente, a gente não tem dinheiro, que vergonha você falar para o ator que você não tem dinheiro para fazer. E aí a gente abriu a seleção, e aí a gente falou pro pessoal, falou, gente, ó, é o seguinte, a gente quer fazer, a gente precisa fazer. É isso que a gente quer fazer, esse é o material, é disso que a gente quer falar. E aí todos eles aceitaram, falaram, não, a gente vai junto. Então é uma galera que está desde o ano passado, acho que agosto, se eu não me engano, trabalhando, ralando, ensaiando, fazendo, sem dinheiro nenhum, sem ajuda de custo, sem nada, porque acreditava no projeto. E aí, quando a gente fez uma abertura desse processo em novembro, a gente teve o convite do SESC. Olha que maravilha. Que o SESC hoje tem que ser reconhecido como um dos principais polos de cultura aqui no nosso país e de como de fomentar mesmo a arte, né? Porque talvez se a gente não tivesse esse espaço do SESC, talvez a peça não fosse para frente de alguma maneira, né? Porque é necessário. A gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa pagar a passagem para ir para o ensaio, tudo é custo, né, de alguma maneira. Então fazer teatro é muito difícil, assim. Então eu só tenho que agradecer ao SESC, assim, porque nos deu uma oportunidade de poder fazer e fazer com tudo que a gente queria fazer, como a gente queria fazer. Isso é muito legal. E vocês ficam no SESC a temporada, já passa para o nosso ouvinte aqui dias, horários. Vamos lá, vou tentar passar o serviço direitinho. A gente tem uma temporada de 7 de fevereiro a 1 de março. Sextas e sábados a gente faz às 9h30 da noite e nos domingos a gente faz 6h30 da tarde. Com exceção do dia 22, que é um sábado, mas é o sábado de carnaval. Então a gente não apresenta às 9h30, a gente apresenta às 6h30 também. Sesc Belenzinho. Legal. E canais de interação, quem quiser saber mais informações sobre a companhia, o espetáculo, ingressos também. Sim. A gente tem a nossa página no Face e no Instagram também. É só entrar lá, seguir a gente. A gente tem postado vídeos, tem postado materiais sobre o processo que a gente tem feito, que eu acho que é muito legal para quem gosta de teatro e para quem faz teatro, principalmente, acompanhar um pouco disso. E lá a gente dá todas as informações da peça também, os horários, o serviço e tudo mais. @gargarejocia, CIA.